Meus amados, graça e paz, missionária Cardene, uma vez mais trazendo uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Antes de adentrar na palavra do Eterno, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse e compartilhasse para que outras vidas sejam alcançadas. Eu quero deixar para a nossa meditação nesse dia de hoje o livro de Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo de número 9, onde a palavra de Deus diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mesmo livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim: Ao anjo da igreja Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo de número 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós observamos esta palavra, nós sabemos que João estava preso na ilha de Patmos quando ele recebeu isso da parte do Senhor. Essa carta especificamente, ela tem 3 pontos de aplicação. O primeiro ponto de aplicação é a aplicação local, é dizer as igrejas da época de João. O segundo ponto de aplicação é um ponto de aplicação profético, da igreja dessa dispensação até o arrebatamento. E o terceiro ponto de aplicação, o qual eu quero me deter nesta noite, é aplicação pessoal, é dizer para qualquer pessoa de qualquer igreja em qualquer época. Amém? Essa carta, ela foi escrita a uma igreja, como nós acabamos de ler, uma igreja que se encontrava fraca, uma igreja que estava cansada, mas uma igreja que se mantinha fiel. Nós observamos aqui que Jesus aqui, ele ensina o caminho da oportunidade segura. Ele começa dizendo que ele é o santo, que ele é o verdadeiro e que ele tem a chave que abre porta e a chave que fecha porta. Em várias ocasiões, eu tive a oportunidade, ou desprazer, melhor dito, de esquecer a minha chave e sair de casa e deixá-la por dentro da fechadura, chegar na casa e não poder entrar. É uma sensação frustrante. Imagine você chega na tua casa, a casa é sua e você não pode entrar porque te falta a chave. E aqui ele se identifica, ele diz aqui que ele tem a chave. A chave que ele tem, ele abre porta. A chave que ele tem, ele fecha porta. Ele se identifica como aquele que tem a chave de Davi. Ao parecer, essa expressão, ela provém de uma prática antiga que eles tinham de fechar as portas da cidade pela noite. Ou então, às vezes, em tempos de guerra, em tempos de perigo. O rei era o único que tinha a chave. Ou então uma pessoa de muita confiança dele, às vezes
um comandante do exército, mas tinha que ser algo de suma confiança. E Jesus aqui, ele tem a chave. Quando eu leio o contexto desta igreja, eu vejo uma igreja que estava fraca, mas que se mantinha fiel, apesar de tudo. A palavra, ela segue dizendo que essa igreja passava por perseguição de quem acreditava defender a verdadeira fé bíblica. Sem embargo, era uma sinagoga de judeus que rejeitavam totalmente a autoridade messiânica de Jesus Cristo. E eles pensavam que dessa forma eles estavam defendendo a pureza da fé bíblica. Mas apesar disso, apesar deles estarem cansados, apesar daqueles esforços inúteis, eles permaneciam fiel. E Jesus disse a eles que abriu uma porta que ninguém poderia fechar. E eu começo a meditar nesta palavra, e eu começo a ver uma porta de oportunidades, eu começo a ver portas de promessas que ninguém pode anular na minha vida. Eu começo a ver portas de promessas que ninguém pode anular na sua vida. Ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja cabisbaixo, ainda que você esteja frustrado, porque ainda assim você permanece fiel a Ele. Missionária Cardênia, que portas são essas? A primeira porta que eu encontro é a porta de salvação. João 10, versículo de número 9. A palavra de Deus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A primeira porta é a porta de salvação. Um versículo muito conhecido da Escritura, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa porta de salvação, essa porta está aberta para a minha vida, essa porta está aberta para a sua vida, essa porta está aberta para o seu casamento, essa porta está aberta para o teu filho, essa porta está aberta para os seus familiares, essa porta está aberta para os seus vizinhos, essa porta está aberta para todo aquele que nele crê. Atos capítulo 4, versículo de número 12, diz que nenhum outro há salvação, somente em Jesus Cristo de Nazaré. A segunda porta que eu encontro é a porta de libertação. Jesus é a única porta que nos liberta. Jesus é a única e verdadeira porta que nos liberta do pecado, que nos liberta do vício, que nos liberta da prostituição, que nos liberta de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. João capítulo de número 8, versículo de número 32, diz: conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo de número 36, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A terceira porta que eu encontro aqui nesta passagem é a porta de proteção. A palavra de Deus nos fala, Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 7, eu sou a porta das ovelhas. No aprisco, se você for parar para meditar, você vai ver que no aprisco o pastor, ele faz a função de uma porta para com as ovelhas. Por meio dessa porta, as ovelhas entram, ou seja, por meio do pastor. As ovelhas entram e ali elas são protegidas. Jesus, como a porta de proteção, ele te oferece segurança. Jesus, como porta, ele te oferece acesso, ele te oferece proteção. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e não vive no pecado, cuidado, é condicionado a esta promessa. Antes, aquele que nasceu de Deus, este o guarda e o maligno não toca. Todo aquele que é nascido de Deus, que não vive no pecado, o maligno não toca, porque a porta de
proteção está sobre ele. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, Salmo 91, verso de número 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não serás atingido. Proteção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, porque ele é a porta. Atos capítulo de número 12, a palavra fala que Tiago e Pedro foram presos pela mão de Herodes. Olha só o que aconteceu. Eles presos, e a igreja diz no capítulo número 12, versículo de número 5, que a igreja orava sem cessar, ou incessantemente. O que houve ali, missionário? O que aconteceu ali? Versículo de número 11 segue dizendo que Pedro, caindo em si, ele estava dormindo, e logo veio um anjo e o levantou. E abriu as correntes e abriu as portas e ele foi livre. Então, caindo em si, diz o versículo de número 11, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Proteção. Quando você está dentro da porta, quando você caminha com Jesus, há proteção sobre a sua vida. Já se levanta o diabo, já se levanta Satanás, podem levantar-se contra o seu casamento. A fúria do diabo pode se levantar contra o seu ministério. O irmão do teu lado pode se levantar contra ti, te caluniando, te criticando, te julgando. Mas há proteção da parte daquele que não dorme, daquele que não pisca, daquele que ramanagaço e decantas, que vela por ti e por mim dia e noite. Há uma porta de provisão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 9, diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por ela, será salvo. Mas olha só o que o versículo segue dizendo, entrará, sairá e achará pastagem. Oh, aleluia. Eu não sei se você está conseguindo entender o que Deus está te dizendo nesta noite, ou nesta manhã, eu não sei onde você está. Aonde eu estou aqui agora são as 20 horas e 31 minutos. Deus está dizendo que Ele tem uma porta de provisão. Você vai achar pastagem. Salmo 23, verso de número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma porta de provisão para a sua vida. Não vai te faltar. Há uma porta de cura. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 24, diz que a fama de Jesus percorreu por toda a Síria e eles começaram a levar doentes que estavam acamados, enfermos, endemoniados, lunáticos, e todos eles Jesus curou. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 5, a palavra diz que os cegos começam a enxergar, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados. O que eu entendo com isso e o que eu quero trazer para a sua vida? Há uma porta de cura interior sobre a sua vida. Há uma porta de cura, de libertação, de transformação, de restauração. Não há nada impossível para Deus. Há uma porta de cura que está aberta. Essa passagem, ela me faz lembrar aquela mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que durante 12 anos padecia dia e noite. Uma mulher que era rejeitada. Uma mulher que estava separada da sociedade. Porque naquela época, ela era considerada imunda. Ela não tinha vida social. Ela não tinha trabalho. Ela não tinha família. Ela estava isolada. Ela estava com problema não somente de ordem física, mas de ordem emocional também. Aí você pode se perguntar, como assim, missionária? Por quê? Porque uma pessoa que não pode estar no meio de outras pessoas, que não pode estar na vida social, ela se sente rejeitada, ela se sente solitária, ela se sente frustrada. Eu imagino aquela mulher olhando de longe as famílias e dizendo, eu não posso ter uma. Eu imagino aquela mulher olhando crianças, olhando ao seu arredor e pensando com ela, eu não posso ter esta vida, eu estou condenada ao sofrimento, eu estou condenada à solidão. Mas
ela ouviu que Jesus estava ali. E ela tomou uma decisão que mudou a sua vida para sempre. Embora os obstáculos fossem muito grandes, porque naquela época, por ela ser considerada imunda, ela poderia ser apedrejada se alguém visse ela no meio de outras pessoas, no meio da multidão. Mas ainda assim ela sabia que Jesus era a porta que ela precisava. Jesus era a cura para a vida dela. Jesus era a cura para a alma. Jesus era a solução do problema dela. Enquanto muitos estão pensando que a solução está no dinheiro, que a solução está no problema, a solução está somente em Jesus. Ela decide então quebrar, romper aquela multidão, aquele obstáculo que a impedia e tocar nas vestes dele, porque a fé dela foi muito mais além do natural, tanto que ela disse: se eu tão somente tocar no manto do mestre, eu serei curada. Sabe o que Jesus está te dizendo? Jesus não quer somente que você toque nas vestes dele. Jesus quer que você se atreva a conhecê-lo, que você se atreva a nagaço e decantas, a se entregar para ele. Jesus está dizendo, ele não quer somente que você toque nele, ele não quer somente te curar, ele quer te transformar, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar o teu cativeiro neste dia de hoje. Mas toque com fé, porque ele é a porta da cura para a sua vida. Talvez você precisa ser curado daquelas feridas do passado, que até hoje existem sequelas. Talvez você precisa perdoar hoje. Missionária, mas aquela pessoa me fez muito mal. Aquela pessoa, ela é de coração ruim, ela é muito má. Como que eu posso perdoar? Da mesma forma que Jesus te perdoou e me perdoou, dando a vida dele, morrendo, sendo crucificado. Há uma porta de cura para a sua vida no dia de hoje. E a sexta e última porta, e com isso eu termino. A porta de evangelização. A palavra de Deus fala, primeira carta, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 9. Porque uma porta grande e eficaz me abriu, mas grandes são os meus adversários. Quantas pessoas estão com seus ministérios paralisados? Quantas pessoas colocaram a mão no arado e olharam para trás? Quantas pessoas adoravam e hoje não adoram? Quantas pessoas pregavam e hoje não pregam? Quantas pessoas evangelizavam e hoje não evangelizam? Mas Jesus está dizendo, a porta está aberta, a porta é grande, a porta é eficaz. Não importa quantos adversários têm se levantado. Não olhe para o homem, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Permaneça firme, permaneça com os teus olhos postos no autor e consumador da tua fé. Ele te chamou. Ele é o pastor. Ele é a porta. Não importa o que aconteça nesse mundo. Não importa os problemas, não importa as tribulações, não importa as dificuldades, não importa a escassez, não importa as afrontas. Jesus te abre uma porta que ninguém pode fechar. Ei, tem pessoas que precisam deixar de dar ouvidos a homens. Tem pessoas que precisam deixar de escutar Satanás. Que é isso, missionária? Escutar a Satanás, porque às vezes é mais fácil ouvir a voz de Satanás que a voz de Deus. Missionário, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que às vezes é mais fácil ouvir e aceitar palavras negativas do que a voz de Deus, porque enquanto o diabo diz ou usa as pessoas para dizer você não vai conseguir, você não pode, você não vai, Jesus está dizendo, você já venceu, porque eu sou contigo, você já conseguiu, porque porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se posicione no dia de hoje
e entre por essa porta enquanto ela está aberta. Não importa o quão ferido você esteja, não importa o quão machucado você esteja, a porta está aberta para a sua vida, e através da sua vida muitos virão. Ele é fiel. Ele é fiel. Eis que tenho posto diante de vós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Permaneça fiel a Jesus, e não faltará a porta da provisão, a porta da libertação, a porta da cura, a porta da transformação, a porta da restauração sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Que essa palavra venha germinar no teu coração. Que você venha agarrar essa porta de evangelização com todas as suas forças. Volte a trabalhar para o Senhor. Volte a falar das maravilhas dele. Talvez para você não seja nada, mas através do teu testemunho, vidas serão resgatadas. Que Deus te abençoe. E uma vez mais eu te peço, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Reenvie ele quantas vezes você puder. Amém? Que Deus te abençoe. E que nessa sexta-feira, 25 de novembro, você venha ter uma noite abençoada. No nome de Jesus. Deus te abençoe.